Sim, eu sou um geek. Por que você se importa? Me fala logo. Não pude resistir. Você fica um gato quando tá com dor. Eu sim. Tenho que ir pra escola. Eu fiz a voz da Nami de League of Legends. Oceanos, espalhem-se! Eu fiz a voz da Gwenpool e da Gwen Aranha no game Lego Marvel Super Heroes 2. Você tá pronto pra detonar? Vai! Agora é a sua vez de arrasar! Próximo tema, séries teens. Eu sou a voz oficial da Dove Cameron, então tudo que ela faz na Disney, eu que fiz a voz. Em Live Mad, a Liv falava assim: quando eu fazia o meu programa lá em Hollywood, cante alto! Sim, eu sou um geek. Salve, galerinha! Tudo bem com vocês? Oi, pessoal! Nossa, convidada muito especial, Michelle Judas, está aqui conosco. Muito obrigado por estar aqui, de Imagina, um verdade. prazer. Aceitar nosso convite é uma honra. Prazer estar aqui com vocês. É um papinho. Pra responder exato. Muitas perguntas. Falar sobre dublagem. Com certeza, é o foco de hoje. Não é uma entrevista, é um bate-papo tranquilo, então. Exato. Vocês vão participar aqui da nossa conversa, tá, galera? Já Vocês tem vão... muitas perguntas da galera, hein? Exato. E a gente separou algumas, a gente vai fazer aí conforme a nosso bate-papo, né? Sim, sim. E pra começar, eu tenho um roteirinho, mas a gente vai batendo papo e deixa o assunto fluir. Exato. Fala um pouquinho de você, como a galera pode te achar nas redes sociais, e como você iniciou a carreira de atriz, né? Pra ser dubladora, antes teve que começar de alguma maneira. Vamos lá. Exatamente. Como que a galera te acha? Pra quem não me conhece, eu sou a Michelle Giutzi. Eu tenho 24 anos. Novinha, meu Deus! Acabei de fazer aniversário, pode me dar parabéns ainda que eu aceito. A gente tem que agradecer, né? O presente é você estar aqui. Imagina. Muito legal. E eu sou atriz desde os meus 3 anos de idade. Nossa, carreira longa. Exato, e quando eu falo isso, as pessoas acham assim, né? Ah, ela deve ter feito umas coisas quando ela era criança. E aí ela fala que a carreira dela começou com 3 anos de idade. Provas que você foi. Exato, o meu primeiro contrato eu assinei, eu não, minha mãe, por mim, né? Com 3 anos de idade. Então, mas eu vou contar a história do início. Era assim, a minha mãe queria muito conhecer o Silvio Santos. Ela era fã dele. Era um sonho. Era um sonho. Ela era fã dele e ela queria conhecer ele. E aí, ela quis ir naquele programa Topa Tudo por Dinheiro. Sim. Pra conhecer ele, só que quando ela entrou em contato com a produção falou assim: olha, a gente tem uma pegadinha aqui, mas que precisa de uma criança. Você tem filho, filha, sobrinha, sei lá? E ela falou: Aproveitou a oportunidade. eu tenho minha filha, Legal. eu posso levar ela. Aí então eu fui fazer a pegadinha junto com a minha mãe. E tem esse vídeo até, tem no seu imagens canal, disso. né? Tem no meu canal. E aí eu fui lá, fiz a pegadinha, falei um monte de atrocidade, que o Silvio Santos adora criança que fala atrocidade, né? Até hoje ele adora Ele essas adora. coisas, né? E aí, quando minha mãe saiu do palco, ele falou assim: Dona Paula, pode falar com aquele moço ali que eu quero contratar sua filha. Olha que legal. E aí eu fiquei dos meus 3 anos aos 8 anos no Bom de Companhia. Foi uma experiência incrível, né? Incrível. Como atriz e pequenininha, mirim. Meu, tudo que eu sei, assim, 90% das coisas que eu sei hoje eu aprendi lá. Nossa, uma escola, né, praticamente. Uma escola, tanto tecnicamente, quanto de se portar no trabalho, conduta, essas coisas todas. É um profissional mesmo do meio. Sim, exatamente, porque a minha mãe sempre foi muito assim, você não é obrigada a fazer. Se você não quiser fazer, você não precisa fazer. Mas se você quiser... Obriga, não, você vai ser não. atriz. Minha mãe não, minha mãe nunca me obrigou. Mas ela sempre falava assim: você quer fazer? Você quer fazer? Então você vai fazer direito. É isso aí. Ela sempre foi assim. E Então, não escuta a mãe pra você ver. não escuta, Leva o pra você ver. guarda-chuva. E chove, e chove. E chove. Que legal. Aí pegou essa experiência incrível aí, passou uns aninhos lá. Sim, passei 5 anos no Bom de Companhia. Nossa. E aí depois eu fiquei 1 ano, quase 1 ano na Praça Nossa, com um quadro com o Carlos Alberto. Eu ia perguntar no final, mas essa é uma perguntinha que a gente separou nas redes sociais. Qual foi a experiência de trabalhar com o Carlos Alberto? Meu, Vamos foi já aproveitar o muito- gancho. Foi muito legal. Assim, eles gravam uma vez na semana, né? Não sei se é assim até hoje, mas na época era assim. Deve ser, porque passa uma vez. Deve ser, né? E aí, toda vez, antes da gravação, ele passa o texto com todos os atores. Que bonito, que show. Exato. E aí, eu ia lá e eu tava sempre com o texto todo decorado, porque eu já tinha essa experiência do Bom de Companhia. E quando é criança decora mais fácil também, né? Exato, Hoje você for tem a decorar cabeça uma- rápida. Hoje é horrível. Exato, aí eu ia lá no camarim dele e ele falava assim: ai, a minha estrelinha chegou. É a única atriz que sabe o texto decorado. Ele falava, Era a preferida, né? ele falava assim: com ela eu tenho que passar uma vez só, que ela já sabe tudo. E ele parece super gente boa, né? Muito Natural. legal, muito. Apesar de todo mundo brincar as piadas, né? Porque ele é nível Carlos Alberto, mas ele Exato. parece ser bem gente boa, né? É. Legal.
É um estilo de humor ali, né? Sim, a gente brinca, mas a maioria ri, né? Sim. A gente faz aquela piada, né? Eu, principalmente, só faço piada ruim. Eu adoro piada boba e idiota. Pra mim são os melhores. Isso é comigo então. Aprovado, hein? E aí passou um tempinho, continuou no SBT, depois dos 8 anos, né, que você falou. Isso, com 8 eu fiz Praça é Nossa. Aí depois eu fui garota propaganda de uma marca de calçados, da Pé com Pé. E ao mesmo tempo eu fui contratada de uma empresa de teatro musical infantil. Então você meio que Licenciamento. embarcou de cabeça, mesmo sendo jovem, né? Nem é Sim. criança, na verdade. E embarcou e foi seguindo o caminho aqui. Sim, porque depois que eu saí do Bom Dia, a minha mãe não queria mais que eu fizesse nada. Aí eu fiquei tipo 1 ano sem fazer nada. Tranquilinho. Isso, foi ao mesmo tempo que a minha família teve que se mudar para um sítio no interior. Fora os estudos, né? Também pra conciliar tudo. Sim, Pequenininhos, faltar na escola, a mãe puxando a orelha. E eu faltava muito, eu praticamente não ia na escola. Porque a gente gravava de 3, no Bom Dia a gente gravava de 3 a 4 vezes na semana. Você acabou interferindo um pouquinho, né? Sim, E a mãe sim. fica no pé. Exato. Minha mãe ficava brava. E aí ela não queria que eu fizesse mais nada. Aí eu fiquei tipo 1 ano sem fazer nada. E aí passou esse 1 ano e eu fiz assim, mãe, pelo amor de Deus, Deixa eu mãe. voltar. É o que eu Eu gosto, quero fazer qualquer coisa, por favor. Você Aí viu ela, que era o que você queria. sim. Aí ela me colocou num curso de teatro lá em Jundiaí, que a gente morava perto dali. E aí eu falei assim, mãe, eu quero fazer isso mesmo. Eu quero fazer isso pra minha vida. Aí foi quando eu fui contratada pela empresa de calçados e depois pela empresa de teatro musical infantil. Que legal. Aí, quando eu tinha uns 13 anos de idade, uma colega que trabalhava comigo nessa empresa de teatro musical me indicou pra um teste de locução. Não era de Eu dublagem. ia falar dublagem, mas tá começando a fazer o caminho. De locução. Exato, de locução. Só que o trabalho era feito em um estúdio de dublagem que chama Vox Mundi. Sim, o pessoal que acompanha a dublagem com certeza conhece. Exatamente. E eu passei no teste pra ser a voz do canal Discovery Kids. Eu fiz a lição de casa, então Você eu ia fez falar também? de Discovery Kids, mas eu vou ser sincero que não assisto muito Discovery Kids, Sim. então, mais meu sobrinho, né? Sim, então. sim. Mas quanto tempo você ficou ou ainda é? Eu fiquei por uns 6 anos. Nossa, que legal. Que Não sou experiência, mais. Mas até hoje, quando eu faço a vozinha, assim, da vinhetinha, né? Tem um monte de gente que fala assim, caramba, hein? É, já ouvi Nossa, muito, que meu show. filho, minha sobrinha, né? que bacana. Tem muito. E aí, Talvez a galera quem te acompanha já deve saber, mas o pessoal que tá vindo de fora, novos inscritos, ou quem não conhece a história, a informação, isso é informação direta da fonte. exatamente. Muito legal. E aí, como eu passei no teste, aí eu ia sempre lá gravar, e era dentro do estúdio de dublagem, então foi quando eu conheci esse mundo. E eles sempre precisavam muito de voz de criança, porque quanto mais o tempo passa, mais eles tentam fazer trabalhos com criança pra ficar mais natural, porque aquela voz de adulto fazendo voz de criança, Já hoje fica meio batido, né? fica bem batido, O pessoal fica saca bem que não é feio. criança, né? Ainda mais Então, hoje com esse, vamos dizer assim, que tem muito conteúdo, muita Sim, série. Então, se você sim. começar a fazer mesmo papel, em várias séries a mesma Exato. voz, o pessoal tem que diferenciar, né? Exato. E aí, desde aquela época, a Vox já queria fazer coisas com criança. Legal. Então eu Sempre fazia. inovando. Aí eles me chamavam pra fazer vozerio. Pra quem não conhece, vozerio é aquela... Posso tentar explicar? Claro, com Se eu tiver certeza, errado, você fica à me corrige, vontade. tá? Vozerio são... O pessoal grava vozes, né? Não vou falar aleatórios, porque tem umas frases pra você falar. E depois o mixador, ou o rapaz da mesa, ele vai editar, aumentando o tom ali, pra deixar como se fosse aquele barulho de multidão. É isso? Exatamente. Ou às vezes som Acertei. ambiente. Som ambiente também. Assim, Legal. de restaurante, a galera que tá em volta Conversando comendo, ali. conversando, Aí exato. nisso você foi E entrando... às vezes podem ser frases bem aleatórias mesmo, viu? Pode, você inventa. Nossa, a gente inventa cada coisa, porque o Não tá no mixador... script. Não tá no script. E o mixador, ele mixa de um jeito que a pessoa não consegue entender o que você tá falando. Ela vai só... Escutar um murmurinho. Exatamente, ali. escutar murmurinho. Que legal. Então a gente já falou cada coisa, Pra quem não conhece, gente. vozerio no meio da dublagem. Vozerio é o mais legal de fazer. É sério? É, Dá pra a gente se chutar o balde lá. diverte. E porque é a única coisa, pra quem, né, pra quem não conhece do meio, tudo a gente faz separado. Os personagens todos, cada um grava o seu personagem. Isso é uma bagunça no mesmo O estúdio. vozerio é todo mundo junto, é muito legal. Eu E adoro. Quem é o pessoal das antigas vai saber que antes gravava tudo na mesma sala. Antes gravava né? todo mundo Todo junto mundo na mesma não sala, tudo. tinha essa tecnologia de separar os canais de áudio. Eu fico né? imaginando, você imagina
você ser novo na dublagem naquela época? E gravar com um cara fera, assim, nossa. Devia ser terrível. O coração ia tremer, né? Nossa, imagina. E aí você Hoje tem que você falar não um se boa acredita. noite e você erra. E aí tem O que pessoal voltar no meio da tudo. sala, nossa senhora. Nossa. Não, era uma pressão, né? Hoje em dia você faz mais assim, tem o seu horário, né? Você faz as suas falas. Sim, Por anel, né? Que fala. por anel, exato. Por anel. Legal. Cada anel é 20 segundos do produto. A cada Então. 20 segundos eles cortam um anel. Então, pra quem não sabe, isso é bem técnico, hein? Presta Bem atenção, técnico. é bem legal. Exato. Bacana, aí você meio que foi entrando nesse meio da dublagem. Tá vendo como a conversa vai seguindo? Era a Vai. segunda pergunta. Como entrou no meio da dublagem, então você Foi acabou assim. se envolvendo. E depois aí da eu locução. fui estudar e me especializar. Pra dublagem? Pra dublagem especificamente. Que legal. Fazendo curso. Fazendo estágio. Eu fui meio burra, na verdade, eu não fiz curso. Mas fez. o que me ferrou um Aprimorou. pouco. Mas eu fiz bastante estágio e eu estudava muito em casa. E eu pedia muitas dicas, assim. Praticava também. Exato, Legal. exato. Só que eu demorei um pouquinho, por conta disso, eu demorei um pouco mais pra aprender. Bom, mas aprendeu aí muito bem, né? Porque hoje as vozes obrigada, são obrigada. show de bola. E aí a primeira coisa que eu fiz em dublagem foi um reality que chama John e Kate mais 8. Que eu fiz com o Dado Monteiro. Que legal. Que eu fazia uma das criancinhas, a Lia. Foi o primeiro trabalho que eu lembro que eu tinha um personagem. Legal, sem ser vozerio. Sem ser vozerio, locução, exato, né? exato. Que bacana, então, olha, faz parte dessa história. Faz. Primeiro personagem. Tem Muito saudades? bonitinho. Tenho. Mas hoje com tantos, assim, você acaba sempre querendo se aprimorar, né? Você lembra dele como, bom, marcou minha vida, mas eu quero sempre Nossa, fazer e melhor. muda né? muito, porque assim... Até o tom da voz muda. Nossa, muda. Como eu comecei novinha, eu tive mudanças de Naturais, voz mesmo e de interpretação. Porque criança fala de um jeito e jovem fala de outro e adulto fala de outro, né? Tem outra melodia, tem outra entonação, tem outra intensidade. E o dublador, Tudo ele diferente. nada mais do que ele atua em cima da versão original, mas ele tem que ter a sua atuação, seu desempenho, né? Quanto mais natural fica, melhor fica a dublagem, né? Isso é relativo. Tem duas linhas de pensamento na dublagem. Tem a linha de pensamento de se você dublador tem que colocar a sua essência, fica melhor. Se Certo. você faz a sua versão. A E famosa tem- versão brasileira. Exato. E tem a linha de pensamento de que nós somos executores de uma coisa já pensada e já estipulada. Eu Entendi. sou mais desse pensamento, de assim, você vai identificar qual interpretação o ator original escolheu para fazer para aquele personagem. Show, Quais legal. ferramentas ele escolheu para aquilo e qual resultado ele queria dar. E você tenta fazer E você praticamente isso. tenta fazer igual. Você tenta fazer... Porque tudo faz parte da obra, entendeu? Aquela Acaba tendo equipe... que usar uma certa técnica pra isso, não Exato. é qualquer um que consegue, né? Aquela equipe queria um resultado. Queria que aquilo chegasse no público de um jeito. A gente vai botar o nosso idioma. Mas quanto menos você mudar O original. desse objetivo, mais próximo da obra fica. E aí que entra os testes de dublagem, talvez? Pra ver se você se encaixa nesse padrão do original, pode ser, né? Sim. Aí também nos produtos tem algumas opções, assim. Ou o cliente fala, tipo... Depende do cliente, né? Depende do cliente. Tudo depende Sempre do é o cliente. cliente que manda. E tudo que o público reclama, geralmente é escolha do Culpa do cliente. cliente. Geralmente. Tá vendo, pessoal? Geralmente. O cliente pode querer fazer teste, tipo assim... contratou o estúdio, fala assim, eu quero 3 vozes para cada personagem Certo. e eu vou escolher qual eu quero. Qual é o melhor? Qual é a melhor, exato. Pra eles, né? Pra eles. E a outra opção é eles falarem assim, pode escolher vocês, pode escolher direto e a gente só aprova. Legal. Tem Tem isso vários também. Mas caminhos. quanto mais preocupado o cliente, por incrível que pareça, mais eles querem escolher. então, No é sentido isso que de eu que pensei. eles querem ter... Às vezes eles erram, mas é uma questão de que ele quer cuidar, entendeu? Ele quer... Erra mais por tentar deixar a coisa perfeita, né? Exato. Não é nem culpa, você acha que eles vão escolher aleatório ou coisa ruim? Não, exato. né? Eles E querem tem coisa deixar da tudo Disney bonito. que às vezes o próprio ator escolhe. Nossa, que bacana. Eu fiz teste pra
pro filme da Malévola da Disney, Sim. live action, não passei. Mas o legal... Mas participou, foi Exato, chamada, participei, isso é legal. exato, foi muito legal. E quem fez foi a Gabi Milani, que arregaçou. Foi muito bem. Mas a voz da Angelina Jolie foi escolhida pela Angelina Jolie. Olha que bacana. Você imaginou? Não, Angelina Jolie escolher a sua voz? Posso morrer feliz. Pensa um negócio desse. Então, pra vocês verem que é um processo lento, é um processo de escolha, depende do cliente. Não, às vezes a pessoa tem uma voz bonita ou é um ótimo dublador. O cliente na prova Não tem jeito. interessa, não tem jeito. Legal, hein, E pessoal? às vezes o Isso é contrário dica também. Às importante. vezes o dublador não é tão bom assim e o cliente aprova e Os você dois tá lados assim, da moeda, ah, né? tá bom. Ah, podia ser eu. Exato. Ah, que legal. Eu coloquei aqui qual que seria o seu primeiro trabalho, mas você já me respondeu. Já falei. E... Check. É, já tá checado. E agora a gente seguindo ali, bom, esse com certeza pegou uma baita experiência, foi se aprimorando. E eu queria... O primeiro personagem que você fez que te marcou como um reconhecimento com a galera, com o seu público. O que você acha que mais te marcou? Assim, qual foi o personagem que falou, nossa, agora eu tô sentindo que vai? Eu acho que foi a Dove Cameron mesmo. Eu costumo dizer que a Dove Cameron é uma divisora na minha carreira. Eu imaginei. Tem sempre um ator que, né... Por E causa até... do público também, não sei explicar. Exato, e tecnicamente principalmente. Quando eu passei no teste pra fazer a Dove Cameron, eu tinha um estilo de dublar super infantil. No lance que eu falei assim. Eu tinha um entendimento do que era dublagem. E aí, pra fazer esse trabalho, eu fazia gêmeas, então tinha que ser 2 extremos. E foi com um diretor que Exigia bastante. eu, particularmente, acho incrível, que é o Rodrigo Andreato. Show. Eu acho ele foda, ele tem uma linha de pensamento muito, muito específica, que até às vezes é um pouco criticada, mas que na minha opinião é Ideal. ideal. É assim, ele pensa em tudo, em todos os detalhes, em cada coisa. É quase... O Robson como diz assim também. É quase uma conta matemática, a dublagem pra eles. É questão de cálculo ali, né? Exato, é cálculo. Números. Exato. E eu fui fazer com ele a personagem que era protagonista, que eram gêmeas, que tinham que ser 2 extremos. Nossa. Então, assim, ele teve um trabalho do cão comigo, tipo, muito. E foi um desafio, né? Foi um desafio e, ao mesmo tempo, mudou completamente o meu jeito de enxergar a dublagem. Isso Esse é muito contato legal. que eu tive com ele. Então, foi assim, eu tenho um tipo de pensamento antes disso e um tipo de pensamento depois disso. Então nem foi nem só por causa da atriz que você interpretou, mas pelo fato de ter um diretor ali te coordenando, você acabou abrindo um pouquinho a mente. Exatamente. Né? Que legal. Exatamente. Então, esse é um E aí eu personagem fui. Exato, e aí eu fui me treinando pra mudar o meu jeito de dublar e mudar a entonação, melodia, essas coisas todas. Show. Então esse é um personagem. E até hoje você faz a voz, você é a voz oficial, né, da atriz. E tem... Nossa, isso faz uns 6 anos, acho. Sério? 5, 6 anos. Isso nem tá no script, tá? Mas se acontecer de, por exemplo, a gente fala do boneco, né? Que, Uhum. vamos dizer que você seria o boneco dela, né, hoje. Se acontecer de ter um filme e você não for chamada, ainda tem isso, né? Sim, você fica chateada. mas aconteceu isso essa semana. Sério? Você fica chateado? Poxa, podia ser eu. Eu vou falar. Eu fico chateada porque... Pelo apego que eu tenho com a Dove. Porque Você pega aquele apego E eu com a conheci voz. ela pessoalmente. Eu vi nas fotos. Pois é. Então você acaba E ela me pegando. segue no Instagram. Ó, que honra. Nossa, eu nem sei como isso aconteceu. Até hoje eu não acredito. Toda vez eu vou lá pra olhar e ver assim... ela lá, hein? Meu Deus, ela... Exato. Falei de você. Exato, eu falei de você. Mas ao mesmo tempo... É muito improvável você conseguir dublar um mesmo ator durante a carreira inteira dele. É Pode acontecer muito essas improvável. aberturas, né? De não bater Exato. horário. De... São muitos estúdios. Sim. Tem filme na Netflix que tem ela, que foi dublado no Rio de Janeiro. Então, Como que faz né, daí? esse trâmite de viagem? Exato. Então, assim, não é prático. Entendeu? Praticidade é a palavra, né? Exato. Então, eu só torço pra que seja uma dubladora que eu admiro o aprove. trabalho. Exato. Que eu falo assim, ela vai fazer bem. Isso Que é foi o que legal aconteceu também, né? essa semana, inclusive. E tem vários atores famosos, né? Que tem várias vozes, né? Tem a Sim. primeira, segunda, terceira voz. Não Sim. deu vamos no segundo, né? Tem isso também, né? Eu acho mais importante o trabalho estar bem feito do que especificamente ser eu que tenho que fazer. Se for entendeu? melhor.
Exato, se for melhor, se for... tô dentro. Fico feliz. Se não for, seria alguém que representasse você. Exato, né? Então, exato. O mesmo amor que você faz. Exato. Ali, então exato. fechou. Legal. Bom, ia perguntar pra você falar de alguns personagens. Eu separei alguns, tem muitos, gente. Graças de a verdade. Deus que ele separou, gente. Tem porque toda muitos. vez que alguém faz uma pergunta assim, ó... Ai, fala os personagens que você dubla. Eu quero me lembrar. Vem uma tela azul assim, ó, na cabeça e você faz assim, meu Deus, eu dublo. Eu fiz um arquivo assim de umas 3 folhas, de verdade. Caramba, gente, ele fez muita lição de casa. Eu fiz bastante, eu faço. Eu pago muito mico já na vida, eu não quero pagar a entrevista. Então... Mas mico a gente paga mesmo, eu né? não Não tem também não tô jeito. nem aí. Mas enfim, eu dei uma estudadinha, né? Eu vi alguns vídeos legais. Acompanhei seu canal aí por uma semaninha, pelo menos. Meu canal que está abandonado. Não tá, porque eu deixei vários likes. Yes! Então vamos reerguer esse canal. Então eu separei a Dove Cameron que você falou. Sim. Ela fez vários filmes, né? Como Descendentes 1 e o 2. Então se Sim. você foi E acompanhando vai essa ter o trajetória. 3 daqui a pouco. Rolaram algumas perguntas no Não tô Instagram. dublando ainda, gente, não Mas tem. qual a expectativa? Tá nessa, eu vou, não vou. gente, O pessoal eu perguntou, eu sei. já vou no gancho, né? Pra não Exato. esquecer. Não, na Disney é sempre eu. Tipo, não é contrato, isso não é obrigatório, mas é que eles prezam muito esse negócio da voz. Então, assim, as chances de eles não me chamarem pra dublar Dove são quase nulas. Então eles prezam muito manter esse prezam padrão de muito. qualidade, de ser a mesma voz. Exato. Né? Não é certeza porque não tem nenhum contrato falando assim, tipo, é você que vai fazer. Não tem, mas Você conhece Quase a certeza. Ana Lúcia? Ela que coordena a dublagem lá? sim. Se você ver ela, manda um beijo, ela foi minha Sim. chefe. Vou mandar. Manda assim, fala que o Diego... Olha, ela tá lá sempre, ó. Ela é osso duro, mas ela é muito gente boa. Manda um beijão pra ela lá, hein? Tá bom. Foi minha chefe. Então, a gente tem, vamos ver se você lembra, hein? Isabelle Furman, se eu estiver errado, você me corrige. Que Deus nos Não. ajude. Minha querida primeira dama, Conexão Mortal. Lembra de algum desses? Muito Não, antigos. Pequenas não Pontas, lembro. será? Talvez. Vamos ver. Minha Nova Vida, O Grande Hotel Budapeste. Saoirse Você fez a Ronan. Saoirse Ronan, é. Saoirse Ronan, E aí? amo dublar ela, inclusive. Amo. Hotel Budapeste. Ela é foda. Filme assim que... Pode falar palavrão no seu canal? Pode. Ah, então tá bom. O pessoal já tá Eu falo acostumado. muito, Eu inclusive. falo, mas imagina eu jogando, eu falo bastante. Jogo de terror, então sai um monte. Ai, meu Deus. Vanessa Hudgens, Vanessa Hudgens. que veio da high school, né? Nessa época ainda não dublava, ou já Não. dublava? Eu já dublava, mas eu não dublava na TV Group e não conhecia a Tati Kappelmeier, que é Que é a voz. dubladora E oficial. vamos dizer que eu lembro da Vanessa Hudgens nessa época, né? Sim, Que a sim. galera teen da época, enfim. E hoje faz bastante filme, então Faz. já ficou Bastante. consagrada aí no mercado, né? Ficou. E é legal fazer esses personagens que são vozes consagradas, assim. Então, Pode ser de vários públicos, né? Teen, sim. Não, é super legal. E assim... Agora, a Vanessa, eu tenho uma história engraçada, que foi assim... Eu tava no começo ainda, porque eu costumo dizer que assim, ó, 4 anos na dublagem não é nada. Sério? Você não sabe nada. Nossa, eu achei que já Juro era por uma Deus. mega experiência. Gente, eu não sei se Você eu, tá se eu tenho... aprendendo. Você Exato, tem se eu o quê? tenho 10 isso na... anos de Eu tenho dublagem? 10 anos. Eu tenho Você 10 vai subir anos. no canal. E assim, 4 anos na dublagem, não tem como. É uma coisa muito difícil que você precisa de muita prática. Então, 4 anos na dublagem você não sabe nada. E aí me engatinhando, escalaram gente. pra fazer a Vanessa Hudgens no A Fera. A Fera, sim. É o pior trabalho da minha história de carreira, é esse filme. Sério. Juro por Deus. Você fala de desempenho mesmo? De desempenho mesmo, porque eu tinha ainda interpretação de criança. E ela não já conseguiu se tava adaptar ali. Ela já tava adolescente Ela já tava, ali, né? adolescentezinha, super descolada e tal. E eu tava... Ainda com a mente Nossa. na criança. E aí, assim, eu ainda não sincava direito, mas o lip sync, na verdade, dentro do estúdio é arrumável, assim. Dá A pra interpretação corrigir, que pega mais. Eu escuto a minha voz nesse filme. Eu quero muito. Eu vou regravar, quero regravar. Pelo amor de Deus, eu tenho vontade de falar. Gente, eu não cobro nada. Deixa eu regravar. Mas é legal, porque às vezes a galera só conhece histórias que deram certo. É bom saber personagens que você não se adaptou, que... Não que não se Gente, adaptou, que às vezes não tinha exato. experiência Não pra, né? não tinha como. Eu podia ficar 10 horas no estúdio que não ia E ficar foi bom. com um personagemzinho já na época conhecido. Exatamente. Então você foi fica logo com a aquela Vanessa pressão. Hudgens. Foi a primeira protagonista de filme que eu fiz. Tá vendo? Foi a Vanessa Hudgens. Ela com certeza era o casal, né? No filme eu assisti, Sim, que e ele ficou ainda- todo tatuado. Isso. Né? E quem fazia ele era o Yuri Chessman,
que é um gênio da dublagem. Tudo isso fica com uma pressão, né? Aí fica a minha voz com a do Yuri, você faz assim, Jesus. Não, tem voz que você marca assim, quando você vai fazer com eles, atuar com eles, é uma sensação Sim. incrível, né? É. Vamos ver se eu separei mais algum legal assim que eu... Tem a Sarah Hyland, que eu já Tem, fiz tá ela aqui em... embaixo, eu já separei também. Tem, mas Fizeram tem em muitos. alguns filmes eu fiz a Sarah Hyland também. Você Tem acha- a Alexi Bledel, que eu fiz ela nos 3 filmes também. O pessoal deve estar tentando, ou lembrando da sua voz, né? Será? Nesses filmes. Então, se você puder, por gentileza, por obséquio, tentar imitar um pouquinho o personagem, principalmente da sua principal personagem. O que você acha? Tentar imitar um pouquinho. Só o pessoal, assim, Só lembrar. pro pessoal A gente tá ouvir. citando os nomes, mas eu ainda não pedi pra você imitar ninguém. Vamos ver. Sim, pra ter uma ideia. São todos muito, muito próximos da minha voz, assim. O que eu mudo mais na interpretação mesmo, da cena, do que tá acontecendo. Mas no Liv Med, por exemplo, que eu tinha 2 vozes, que a Liv falava assim... Oi, eu sou a Liv Rooney e eu faço o programa Cante Alto. E a Med falava assim... E aí, galera, eu sou a Med e eu jogo basquete. Bum, toma! Ah, já eram Falava 2 assim. sons completamente diferentes, né? Eram bem diferentes. Que legal. Aí a Saoirse Ronan é sempre uma coisa bem baixinha, porque ela é uma atriz muito boa. Então ela Tem faz que manter, tudo né? exato. Então tem que ser tudo mais. Ai, tem um filme da Saoirse que é o Rio Perdido. Ela fala tudo desse jeito. Tudo meio sem expressão. Tudo meio Sempre assim. com o mesmo tomzinho Exato. de voz ali. É. E pra manter isso deve ser muito difícil, você imagina. Sim. Que legal. E, claro, vocês viram aí que já puxou um tomzinho pro cantar, né? Que você gosta Sim. de cantar, também é cantora. Eu estudo. Vamos começar pelos desenhos animados. Eu faço a voz da Amber, de Princesinha Sofia. Sofia, um chá de princesas é uma tradição muito importante. Eu faço a voz da Talia, de Lolly Rock. Talia, princesa de Ciris. Eu faço a voz da Palas em Cavaleiros do Zodíaco Ômega 2. No seu momento criança, ela fala assim: Tita, eu quero ver a minha irmã Atena. E quando ela é mais adulta, ela fala assim: eu sou a Palas, a deusa do amor. Eu fiz a voz da Serena em Pokémon. Vai, Ash, você consegue! Eu fiz a voz da Mitsuha em Your Name. Eu nunca vou esquecer o seu nome. Eu faço a voz da Trixie em My Little Pony. Eu sou a grande e poderosa Trixie! Eu faço a voz da Camille de Glitter Model, que é um projeto de voz original que é diferente de dublagem. Se você não sabe o que é isso, procura aí no meu canal que eu já fiz um vídeo disso. Jonathan, eu sou a melhor escolha pra essa campanha. Sim, eu sou um geek.